A Hora do Mal, também chamado de Weapons no título original, parece ser o filme do momento, né? Sendo extremamente bem avaliado pela crítica, sendo muito recomendado pelo público e consolidando esse ótimo ano para o terror que tem sido 2025. Que nos trouxe aí Pecadores, Acompanhante Perfeita, Premonição 6, Extermínio 3, que eu insisto que é bom sim. Mas dentre todos esses filmes, talvez A Hora do Mal seja um dos mais diferentes, né? Misturando suspense, terror, drama e bastante comédia para criar uma caixinha de surpresas bem peculiar e extremamente efetiva em nos entreter durante 2 horinhas no cinema. A premissa de A Hora do Mal é estabelecida logo de cara através de uma narradora infantil que concede um ar bem fabulesco para essa história sobre o desaparecimento das crianças de uma sala de aula comandada pela professora Justine Gandy, interpretada pela Julia Garner, que se levantaram de madrugada e saíram de casa ao mesmo tempo, correndo pela noite com os bracinhos abertos assim, né? Como se estivessem brincando de voar. O filme até diz que essa é uma história verdadeira, sendo que ela não é, e o resultado dessa premissa me parece muito uma versão mais exagerada e despirocada do filme Os Suspeitos, do Denis Villeneuve, também sobre pais perdendo a sanidade quando seus filhos aparecem, mas com pitadas generosas das histórias de terror em cidadezinhas americanas do Stephen King e até Magnolia do Paul Thomas Anderson, que o diretor Zach Cregger admite ter sido uma baita influência bastante nítida no jeito como ele estrutura o seu roteiro a partir do ponto de vista diferente dos personagens. No caso, o filme se divide em capítulos que acompanham a Julia Garner, o Josh Brolin, o Alden Ehrenreich, meu Deus, e mais alguns integrantes do elenco numa organização narrativa não só intrigante, já que ela fornece vários ganchos ao longo do filme, né, que mantém o nosso interesse no que vai acontecer, mas que também faz uma distribuição bem generosa dos holofotes para os atores. Cada um deles tem o seu segmento de destaque e eles não fazem feio. Por exemplo, a partir do desaparecimento das crianças, a comunidade coloca a culpa automaticamente na professora, já que alguma coisa ela deve ter feito para os seus filhos agirem assim, incluindo acusações de bruxaria, né? Por mais sem sentido que elas pareçam a essa altura. Num movimento que eu achei bem interessante de alfinetar essa responsabilidade, às vezes demasiada, que pais colocam para cima de professores, né? Como se eles tivessem, sei lá, que cumprir um papel igualmente proporcional ao que os pais cumprem no cuidado, enfim, no ensino da criança. E eu gosto muito de como a Julia Garner parece imediatamente ser inocente, né? Principalmente com a sua postura delicada contrastando com a agressividade desses pais, mas não ao ponto de ela ser colocada num pedestal da santidade vitimista, né? Existe um outro lado dessa professora que também é falho, que também procura as respostas nos lugares errados, como no alcoolismo e nas escapadas sexuais adúlteras e por aí em diante. De novo, sem que a gente perca a conexão com esse protagonismo dela, né? O que é uma prova do talento da atriz em caminhar nesse limiar que constrói um personagem tridimensional e vulnerável, pelo qual a gente ainda se entorce, né, para que saia dessa situação e contorne esses problemas. O mesmo pode ser dito do Josh Brolin, que está no lado oposto ao da Julia Garner, mas que também ganha nossa simpatia ao se mostrar completamente quebrado emocionalmente, mas também proativo, disposto a não descansar enquanto não resolver esse desaparecimento do filho e sendo inteligente nisso também, né? Ele até inicia essa trajetória de um jeito cego pelo desespero, mas aí as pistas vão surgindo e mudam a sua percepção da situação e a sua relação com os outros personagens. O resto do elenco segue nessa mesma linha, em maior ou menor grau, em subtramas que até nos levam para lados mais engraçados do que aquele drama dos protagonistas iniciais, mas que sempre estão fazendo uma troca bem eficiente de emoções, do humor pro terror, e daí pro humor de novo, passando pelo drama, nos assustando com jumpscares bem construídos e que se permitem ser um pouco gratuitos, mas do melhor jeito possível. Um jeito que só realça aquilo que já vinha funcionando bem enquanto suspense, né? Enquanto escalada de tensão e tudo mais. O resultado é que A Hora do Mal parece, sei lá, um cubo mágico, né? Onde você passa um tempo trabalhando um dos lados desse cubo para daí trocar de lado e continuar mexendo nele, sendo que cada movimento afeta o lado que você alterou antes e também o que vai ser alterado depois nessa busca por uma solução, ou no caso do filme, por uma noção maior do quadro geral que conta essa história.
Isso até me agradou bem mais do que no filme anterior do Zach Cregger, o aclamado Noites Brutais, ou Barbarian no original, que eu acabei assistindo bem depois de o hype ter passado e eu confesso que eu não gostei tanto assim. Na verdade, eu prefiro todo o trecho inicial daquele filme, que cria uma tensão bastante ambígua com o personagem do Bill Skarsgård, mas depois que o filme vira outra coisa, eu acho que ele perde muito da sua elegância e ganha uma camada de terror slasher que não me pareceu tão bem encaixada no suspense que tinha iniciado aquela trama. Já em A Hora do Mal, eu acho que as diferentes partes e os vários climas do filme se integram com muito mais habilidade, se multiplicando em harmonia ao invés de se subtraírem ou se anularem. Bom, eu falei o máximo que eu podia sem entrar nos spoilers, mas daqui pra frente eu quero comentar alguns detalhes do filme e até entrar numa discussão sobre um suposto grande problema que pode ser percebido aqui, então fica o aviso, né? Se você não assistiu A Hora do Mal, vai lá e depois volta pra cá. A gente já chega no problema, mas antes eu queria falar um pouco sobre temática, já que o filme não esconde uma alusão bem clara aos tiroteios em massa que ocorrem em escolas nos Estados Unidos e que traumatizam pais, crianças, professores, quando ele insere num momento delirante a figura de uma arma AR-15 flutuando no céu. Um rifle, né, que é bastante associado a esse tipo de atentado violento, pelo que eu pesquisei aqui, porque honestamente eu não entendo nada de armas e nem quero entender. Mas daí, esse acompanhamento do trauma das pessoas envolvidas nesse desaparecimento das crianças pode ser visto como uma alegoria para o trauma daqueles que tiveram que lidar com esses acontecimentos, infelizmente frequentes, nos Estados Unidos. Embora eu acho que o filme faz essa sinalização só para tirar da frente uma suposta interpretação meio óbvia sobre isso, né? Quase que dizendo, ok, vocês querem procurar um tema? Divirtam-se com esse aqui enquanto eu continuo brincando de te assustar, te fazer rir ou te causar estranhamento de jeitos continuamente divertidos. Para mim, A Hora do Mal representa menos aquela onda de terror que se autoproclama elevado, profundo e importante, e mais uma coleção de experimentos de gênero que referenciam o estilo de vários cineastas diferentes e admiráveis, né? Do Spielberg ao Shyamalan, do Tarantino aos irmãos Coen, do Bong Joon-ho ao Jordan Peele, tem um pouquinho de tudo isso aqui e para mim essa coleção de ideias é mais interessante do que uma suposta tentativa séria de dizer algo pertinente sobre problemas reais. Na verdade, a arte pode e deve muito bem dizer esse tipo de coisa, mas eu argumentaria que alguns dos filmes mais eficientes em fazer isso não estavam procurando a mensagem como seu destino final, mas sim como um caminho através do qual eles contam uma história bacana, né? Uma história intrigante, etc. Só que existe outro subtexto interessante nesse filme, que é o lance da caça às bruxas, sofrida pela Justine, a professora. E nesse caso eu queria explorar um ângulo bem interessante que eu encontrei na internet e que vai na contramão da maioria das opiniões positivas sobre A Hora do Mal. Então a gente vai analisar esse argumento negativo e depois eu dou o meu parecer final sobre a coisa toda. No caso, eu estou falando do texto que o William Bibiani escreveu lá no site The Wrap, onde ele defende que existe um problema bastante incontornável aqui em A Hora do Mal, que surgiria a partir dessa perseguição que a personagem da Julia Garner sofre, sendo inclusive acusada de ser uma bruxa, e depois o filme vai lá e consolida essa figura da bruxa como uma antagonista real que merecia essa perseguição toda. A bruxa só não era a Justine, mas sim a tia de um dos seus alunos, justamente o aluno que não desapareceu junto das outras crianças. E que sequestrou as crianças por algum motivo nefasto que pra mim, sei lá, poderia estar relacionado a ela sugar a juventude dessas crianças para se rejuvenescer ou algo assim. Enfim, eu gosto que isso não é explicitado, mas existem pistas que podem sugerir esse tipo de coisa. Mas o William Bibiani elabora uma série de incômodos com essa questão, como o fato de o filme basear todo o seu medo na imagem de uma mulher idosa, mal arrumada e doente, algo que inclusive incomodou ele no filme anterior do Zach Cregger, que também se utilizava do corpo feminino envelhecido como fonte de pavor. Além disso, ele comenta que o envolvimento do garoto remanescente nos planos da sua tia malvada faz com que ele seja um cúmplice, atrapalhando a leitura que a gente poderia fazer dessa relação entre eles como algo abusivo que ocorre secretamente em famílias, ao meio que colocar um pouco da culpa no garoto também, né? Embora ele não soubesse o que ele estava realmente fazendo quando foi entregando objetos pessoais dos seus colegas para sua tia.
E finalmente, o William parece se incomodar com a própria noção de que um filme com potencial de discutir assuntos mais relevantes se entregue para uma resolução tão simplista quanto a de um filme de gênero. Nas suas palavras, A Hora do Mal evoca muitas noções aterrorizantes e tristemente familiares, incluindo tiroteios em escolas e abuso infantil, mas no final se resume a uma bruxa literal. Somos levados a pensar que esse é um filme sobre assuntos importantes, apenas para descobrir no meio do caminho que se trata de uma história de monstros banal, embora contada de uma forma notável. Mas vamos lá, eu acho super válido que essa seja a posição do William, e ele argumenta bem ao redor dessas ideias no seu texto completo. Eu vou deixar o link aqui nas referências, caso vocês queiram ler. Existem outros críticos que também não adoraram o filme e que oferecem ideias complementares. O Benjamin Lee, lá no The Guardian, diz que A Hora do Mal mostra um amadurecimento estético por parte do Zach Cregger, mas que o filme ainda assim parece meio vazio, não sendo tão profundo quanto a ambição da sua narrativa parece sugerir. E a Manohla Dargis, do The New York Times, até gostou bastante do filme, mas ressalta que talvez ele não seja sobre muito mais do que apenas o talento do seu diretor. O que para mim, nesse caso, com tudo isso que a gente analisou, foi mais do que suficiente, né? O David Crow, lá no site Den of Geek, oferece um ótimo contra-argumento para todas essas frustrações que a gente observou, que seria o de que A Hora do Mal não se propõe a ser um filme de mensagem, fugindo bastante daquela alcunha de terror elevado que mergulha tantos filmes modernos numa pretensiosidade sem tamanho, né? Para ele, A Hora do Mal sequer parece ser um filme de terror durante muitos momentos, e isso seria ótimo. Eu até acrescento que o fato de A Hora do Mal não operar como terror o tempo todo funciona até para realçar os momentos onde ele de fato decide nos assustar, fazendo com que esses momentos sejam mais impactantes por contraste. Mas o David conclui que o resultado obtido pelo Zach Cregger aqui é melhor do que se ele fosse um filme panfletário sobre trauma, ou se ele quisesse muito criar uma reviravolta inacreditável. Assim como numa fábula muito bem contada, a gente se envolve com os personagens e com a vida que eles ganham nesse turbilhão de acontecimentos, e isso já é suficiente para nos encher de suspense, de admiração e de pavor também. E eu assino embaixo. Para mim, a graça do filme é justamente o quanto ele se entrega para um fazer cinematográfico bem executado, ao ponto de a sua forma praticamente se tornar o seu conteúdo, e isso ser suficiente. Ainda que o filme tenha conteúdo também, né, nesses detalhes que a gente discutiu. Mas no fim do dia, é simplesmente bacana ver um diretor habilidoso nos trazendo um conto de terror que brinca com tantos elementos diferentes, né? Adaptando, por exemplo, aquela coisa dos bonequinhos de voodoo sinistros que sempre me meteram muito medo em histórias desse tipo. Sei lá, eu sempre curti ver esse elemento de terror em filmes tão diferentes quanto Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis ou Indiana Jones e o Templo da Perdição, e aqui não é diferente, sendo que o Zach Cregger tira um ótimo proveito desse elemento para gerar um mistério intrigante antes de a gente saber o que está acontecendo, ou então para trazer imagens emblemáticas, como essa corridinha dos braços abertos, que já se tornou bem memorável e inseparável do filme, ou mesmo para criar humor e até subverter a lógica de poder da antagonista do filme, que encontra o seu tragicômico destino numa cena surpreendentemente engraçada dela sendo perseguida pelas crianças que ela vinha atormentando. Na boa, eu achei essa cena maravilhosa e uma prova enorme de que o diretor do filme não estava se levando tão a sério, querendo consagrar sua obra como algo sisudo e relevante. Talvez ele só quisesse mesmo se divertir e nos divertir, e pra mim funcionou, que é uma beleza. Mas diz aí nos comentários o que você acha de A Hora do Mal, né? Vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.